Então, como é de praxe, nós vamos, para a ambientação, fazer a leitura do nosso exórdio, do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso exórdio hoje é o capítulo 1 desse livro, o Caminho, Verdade e Vida, intitulado como O Tempo. Isso está na página 17, para aqueles que quiserem acompanhar. Antes disso, eu vou citar a frase de hoje, na nossa agenda, do dia 7 de maio. A frase é: trabalhe cada qual com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida. Quem fala isso para a gente é Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, no capítulo 37. Então, visto isso, eu convido a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio. Então, vamos lá? Capítulo 1, o tempo. Da seguinte epígrafe. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conta com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, uma pergunta. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, ambientados pelo exórdio, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier e lido pela Adriana, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo. Convido todos para que fechem os seus olhos, se assim desejarem. Vamos nos concentrar na figura do nosso Mestre, sempre com seus braços abertos. Vamos mentalizar a luz que representa o nosso Pai, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E vamos agradecer por mais uma oportunidade, neste dia de quarta-feira, em que temos entre nós os nossos irmãos espirituais, benfeitores, que, autorizados por nosso Mestre Jesus Cristo, nos acompanham com amor, com dedicação
dividindo conosco o tempo que dedicamos para o conhecimento das palavras divinas, das lições que abrem as portas de nossa espiritualidade e nos permite ver em cada elemento da natureza, em cada ação do bem, a oportunidade de crescermos e nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes e vamos receber com muito carinho, com muito amor e com a certeza da presença do nosso Mestre nesse momento, todas as palavras que nos trarão a paz, o amor e a caridade e que nos levarão à conquista da felicidade plena, que é resultado de nossas ações como pessoas de bem. Que façamos de todas as palavras e discussões nesse momento nossos instrumentos de elevação espiritual. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, harmonizados que estamos, podemos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos dando continuidade ao capítulo 12 desse livro. Hoje é o 12º encontro do estudo somente do capítulo 12, né? Então, eu relembro aqui a todos que o nosso intuito é nós nos encontrarmos para, aos moldes do Evangelho no lar, nós realizarmos o estudo da doutrina espírita, utilizando para isso o embasamento das obras de Emmanuel e André Luiz, que é o nome da nossa sociedade. Então, nós não temos o objetivo de terminar determinada obra em prazo, não, porque nosso estudo ele é infindável, né? Nós utilizamos apenas os livros para que nós possamos realizar o nosso evangelho, né? Através do embasamento dessas obras desses irmãos espirituais. Então, nós fazemos a leitura e nos pontos que nós fomos intuídos, nós paramos, fazemos os comentários, os maiores, os menores, para que nós possamos melhorar o nosso arcabouço do entendimento da doutrina espírita. A Adriana me passou uma mensagem essa semana, né, nos solicitando nós verificarmos a possibilidade de nós fazermos um estudo, né, direcionado para o Cristo, né? Então, o que a gente comenta é que esse estudo nosso, né, ele é focado no Cristo, porque o Cristo que é o farol norteador da doutrina espírita, né? Então, nós vamos realizando a leitura e nas passagens que são pertinentes para que a gente possa realmente buscar informações do Cristo no Evangelho, nós trazemos. Então, os nossos encontros, nós vamos colocando, né, o estudo do Cristo em nossas reuniões, tá? E aí, eu até convido a todos que, né, puderem fazer suas anotações, né, sobre exatamente essas nuances que a gente coloca do Cristo em cada encontro, né? Porque aí vai tendo um resumo do que a gente foi falando, né, dos nossos encontros, especificamente direcionado para o Cristo. Eu volto a lembrar da questão 627 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos dizem que a principal finalidade da doutrina dos Espíritos é tornar inteligível para nós os ensinamentos do Cristo. Então, essa é a finalidade da doutrina dos Espíritos, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo
onde nós paramos. Então, nas nossas anotações aqui, nós estamos na página 175 do livro. O item seria o item 12.13 e seria o terceiro parágrafo desse item 12.13. Nós paramos na metade desse parágrafo. Eu vou só reler esse parágrafo para nós podermos nos encontrar. Ok? Então, vamos lá. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo, após reaproximar-se de mim. Então, André Luiz está falando sobre a conversa com Alexandre. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. Então, isso nós comentamos no encontro passado. Todo mundo se encontrou? Ok? Tá. Então, vamos continuar. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Então, nesse momento, no encontro passado, nós falamos do encontro do Cristo com Nicodemos, né? Nós puxamos esse encontro do Cristo com Nicodemos. Aí hoje começa aqui. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim. Enquanto, para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Então, aqui nós precisamos parar e tecer alguns comentários a esse respeito. Então, André Luiz nos frisa, através de Alexandre, que para grande número de pessoas na Terra enxergam o meio celeste como fim de repouso e alegria somente, né? Então, seria aquelas visões celestes onde os anjos e arcanjos ficam tocando harpinha sentado em cima de uma nuvem, né? É uma visão celeste. E a gente com o sono eterno, né? Ficar dormindo, todo mundo. Pois é. E a gente no sono eterno dessas harpas maravilhosas. Mas aí nos fala a espiritualidade, por através de André Luiz, dizendo que enquanto para muitos de nós, ou seja, nós da espiritualidade, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar, né? Então, assim, eles mostrando a valorização do trabalho pela espiritualidade, que é um trabalho que edifica. O que é edificar, né? É um trabalho que constrói algo em nós. Isso que é edificar, é construir, né? Então, o trabalho para nós, ele é edificante, ele é construtor da nossa formação e salutar, porque é saudável. Então, é a lei do trabalho, né? É a lei do trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte terceira, traz as leis divinas. E Kardec, para nos fazer melhor entender o que são as leis divinas, Kardec representa a lei divina em 10 leis morais. A primeira lei é a lei da adoração, elevação do pensamento a Deus. E elevando o pensamento a Deus, eu preciso de agir. A segunda lei é a lei do trabalho. Então, o trabalho é a segunda lei divina, está só abaixo da adoração, da elevação do pensamento a Deus. Né? Então, por isso que Cristo, quando ele veio nos explicar, nos mostrar e exemplificar a importância do trabalho. Se nós pegarmos o capítulo 9 de Mateus, o capítulo 9 de Mateus, ele mostra a importância do trabalho na missão do Cristo, através do evangelista Mateus. Por que eu falo capítulo 9 de Mateus? Porque o capítulo 9 de Mateus é o capítulo onde Cristo faz o convite para Mateus. Siga-me. Esse convite está no capítulo 9. Mas se nós lermos o capítulo 9 tem partes importantes. Então, o capítulo 9 começa com a primeira parte do capítulo 9,
é a cura do paralítico. É Cristo trabalhando. E mesmo assim, Cristo trabalhando, curando, os fariseus estão lá para contrariar o Cristo. Porque Cristo fala para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, quem és tu para poder perdoar os pecados dele? Aí Cristo completa. Se eu não posso perdoar, quiçá dizer, levanta-te e anda. Aí ele fala para o paralítico levantar. Então começa mostrando o trabalho do Cristo. O trabalho do Cristo e proporcionando que o paralítico seja curado para quê? Para que ele realize mais trabalho para a sua redenção, para o aprimoramento da própria redenção do curado. Então começa assim, capítulo 9 de Mateus. Depois que Cristo cura o paralítico, ele vai e encontra as portas da alfândega, Mateus, e faz o convite de Mateus. Mateus, siga-me. Depois, Cristo é interrogado sobre a importância do jejum. Porque os fariseus mostram, nós precisamos de fazer jejum, e porque os discípulos de Cristo não precisam de fazer jejum, né? E aí, o Cristo mostra, né, através de uma pequena parábola, né, dizendo que não se pode colocar vinho novo em vasilhame velho, né? Então, o que ele está ensinando não tem como os fariseus aprender com esse espírito velho, fechado ao ensinamento, né? Então, a importância mais ainda do trabalho nesses ensinamentos do Cristo. Depois disso, Cristo vai na sua caminhada, ele é chamado para curar a menina morta. E quando Cristo vai à casa daquela adolescente de 12 anos que estava considerada morta, no caminho ele se esbarra com a mulher hemorroída. E a mulher hemorroída rastejando para ir até o Cristo, trabalhando, trabalho, Cristo cura. Então olha a sequência de Cristo trabalhando só no capítulo 9 do convite a Mateus, para que Mateus entrasse no ministério dele. E aí Cristo chega na casa da menina, da adolescente, pede para todos sair e realiza mais o trabalho de acordar a adolescente. Na verdade, ela estava em sono profundo, ele estava interpretando que a menina estava morta, né? Então ele faz esse trabalho em cima da adolescente. E depois de sair da casa da adolescente, ele encontra 2 cegos pedindo pela cura, e Cristo pergunta aos cegos se eles acreditam nessa possibilidade do Cristo. Os cegos piamente dizem que acreditam. Então, Cristo cura os 2 cegos. E mais, existia um mudo que estava endemoniado, sabe? Estava obsessivo. Ele vai, faz a desobsessão desse mudo e o mudo volta a falar. Veja a sequência do trabalho do Cristo só no capítulo 9, que é no capítulo, por isso que Mateus, né, o evangelho de Mateus é um evangelho forte. Por isso que quem retrata o sermão da montanha é Mateus, porque o evangelho dele é muito forte. Ele está nessa situação. Então, Cristo demonstrando. E no final do capítulo 9, depois de Cristo trabalhar tanto, ele vai e fala aqui: os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Por quê? Há muito trabalho e poucos trabalhadores disponíveis, ou seja, poucos aqueles que querem realmente se entregar ao trabalho. Então, mostrando Cristo para a gente, né, essa divergência de entendimento sobre a importância do trabalho, a espiritualidade, ele, como espírito de luz puro,
mostrando e exemplificando, trabalhando a importância, né, desse conceito da necessidade de trabalho para o homem, e o homem ainda não compreendendo eficazmente isso, a sua importância dessa ação. Então, esse é o capítulo 9 de Mateus. Então, nesse capítulo 9, nós devemos entender que o Cristo, como emissário divino, ele mostra a importância do trabalho, especificamente o trabalho espiritual a ser feito. É o trabalho espiritual que ele está fazendo, curar o cego, curar o aleijado, curar o mudo obsediado. É o trabalho espiritual. Mas poucos estão dispostos a servir, a fazer o que ele fez, a trabalhar também. Mas veja que o trabalho do Cristo, ele casa com o conceito de trabalho da doutrina espírita, né? Ou melhor dizendo, né? O conceito de trabalho da doutrina espírita casa com o trabalho realizado pelo Cristo, que é o quê? Servir. O trabalho é aquele que nós fazemos de bem para o próximo, isso que é o trabalho. E poucos estão dispostos a realizar esse tipo de trabalho. É a finalização desse capítulo 9 de Mateus. Mas, nesse capítulo 9, esse finalzinho do capítulo 9 é interessante. E eu vou citar aqui essa que fica do 35º versículo ao 38º. Então, do versículo 37 a 38, dá essa finalização do capítulo 9 de Mateus, onde diz Mateus para a gente: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Isso, aqui eu quero só chamar a atenção que o evangelista que narra, ele está presente, ele está observando. Então, Mateus está caminhando com Cristo, então ele está vendo. Então, ele está narrando o que ele está vendo. Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O final é a recapitulação de todo o capítulo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, né? Então, pedindo, nos mostrando essa súplica que nós devemos fazer ao céu pelo envio da espiritualidade que nos auxilie no nosso trabalho, né? Que nos inspire no nosso trabalho de servir, né? Peçamos, estão dizendo, Cristo diz, peçam, pois, ao Senhor da colheita, né? Que envie trabalhadores para a sua colheita, né? Para te auxiliar na sua colheita, no seu trabalho. Então, nós somos amparados por trabalhadores 1000, para que nós entendamos e praticamos o valor do trabalho para a vida humana. Mas, mais que isso, então eu citei o capítulo 9 de Mateus, para que ele fique bem fomentado em nós, o convite de Mateus para entrar no ministério do Cristo e o que o Cristo demonstra no trabalho. Mas João também demonstra as passagens de Cristo. Uma das passagens de Cristo que João demonstra é Cristo dizendo sobre a função do trabalho como missão dada por Deus. E o trabalho, essa missão dada por Deus, é tão essencial quanto a nossa comida. Então, a comida, ela é o sustento físico. O trabalho é o alimento espiritual. O trabalho é o alimento espiritual. Então, João, também, que é um evangelista que observava com outro olhar, né, o olhar da longevidade, da maturidade, visto que ele foi setudinário, né, foi o último dos evangelistas a desencarnar, então ele relatava com a madureza, né,
Então, João relata a observância do Cristo quando Cristo diz: a minha comida, Cristo dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, quando lá atrás nós falamos que ele foi interrogado sobre a importância do jejum, se era importância ou não, então Cristo estava num patamar espiritual assim, né, que ele tem que exemplificar muito para nós o lugar onde a gente vive. Porque a comida dele não era comida física, era comida espiritual. Então o trabalho era o alimento do espírito dele. Então esse jejum era um jejum que não fazia parte, né, dos ensinamentos do Cristo sobre a importância do trabalho. O jejum era outro, né? O jejum era abstinência de más ações, abstinência do egoísmo, abstinência. Isso era o jejum que Cristo convidava, né? Nós jejuarmos das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Até que com o jejum praticado constante dessas nossas imperfeições, o jejum de não alimentar as nossas imperfeições, né? Porque as imperfeições nossas, elas só proliferam com o alimento que nós damos para ela, com a atenção que nós damos, né? Então, o jejum contra as imperfeições é nós cortarmos o alimento dessas nossas imperfeições, nós cortarmos o vínculo da nossa mente com a ideia que nos faz caminhar no caminho do egoísmo, com a ideia que nos faz caminhar no caminho da materialidade, do materialismo, né? Então era essa a ideia do Cristo. Então por isso que João relata Cristo dizendo, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Voltando mais a Mateus, né? Ele nos lembra o ensinamento do Cristo através da importância do trabalho com a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos é a importância do trabalho, onde Cristo pega, dá 3 talentos para um, dá 5 talentos para outro, 10 talentos para outro. O que recebe mais talento, ele multiplica os talentos. O que recebe menos talento, ele enterra o talento, ou seja, ele fica na inércia. Multiplicar os talentos é você trabalhar todos os dons recebidos, que são vários que nós recebemos divinos. Então, trabalhar os talentos é isso. Nós multiplicarmos os dons que nós recebemos divino. Então, a parábola dos talentos é um retrato sobre a valorização do trabalho em nós, que nos possibilita multiplicar os talentos que nós temos em nós e muitas das vezes desconhecemos esses nossos talentos porque nós não os empregamos no dia a dia. E voltando para João, de novo, João, no capítulo 9, no versículo 4 de João, ele retrata para a gente Cristo dizendo sobre a importância do trabalho, quando Cristo nos diz que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, é necessário trabalhar agora, enquanto estamos encarnados, porque nós sabemos que a encarnação ou a reencarnação é a misericórdia divina nos oportunizando a possibilidade de trabalhar em prol do próximo, para que nós possamos melhorar. Então nós temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto é tempo, porque depois não dá mais. Depois não dá mais. E para nós, trazendo mais 2 parábolas, né? Mateus, no capítulo 20, traz a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que nós conhecemos também, onde Cristo nos relata, através de parábola, um grande servo que sai à procura dos trabalhadores para sua vinha e faz o convite.
na terceira hora, na quinta hora, dos trabalhadores, para eles poderem trabalhar na vinha, né? Sendo bem remunerados. Então, trabalhadores da vinha. E para nós finalizarmos, tem uma parábola que é relatada em Lucas, no capítulo 9 de Lucas, nos versículos 11 e 27, que chama Parábola das Minas. A parábola das minas, ela é semelhante à parábola dos talentos que está relatado lá em Mateus. Então, vejo que os evangelistas eles relatam as parábolas, né, cada um com a sua observação. Então, as parábolas das minas é praticamente as parábolas do talento de Mateus. Por quê? Porque em Lucas, quando ele relata essa parábola das minas, minas são moedas de ouro. Eram moedas de ouro. Então, parábola das minas é a parábola das moedas de ouro. Então, Cristo, através de Lucas, ele conta que Cristo ensinou, né, nessa parábola, né, a ideia de valorização do trabalho. Por quê? Porque as pessoas, àquela época, acreditavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E nós vemos isso, né, através das retratações, né, da imaturidade de Judas, né, em dificuldade de compreender como que era aquele reino de Cristo que deveria ser construído. Então, Judas ele representa essa mentalidade humana, né, da incompreensão que o reino de Deus ele deve ser construído e não herdado de uma hora para outra, né? Então aí Lucas vai e conta essa visão, esse ensinamento do Cristo. Começa a parábola das minas dizendo que um homem nobre parte para ser coroado em outro país. Então, antes dele ir para esse outro país, ele chama 10 servos e entrega a cada um uma mina, dizendo: negociai até que eu volte. O primeiro servo multiplica a mina e rendeu 10. Uma mina rende 10. E aí, quando volta esse rei, ele, muito bem, servo bom, por ter sido fiel ao pouco, terá as autoridades sobre 10 cidades, né? Então, o que significa isso, né? Significa essa necessidade de trabalhar. A cada um de nós é entregue uma mina, um ouro. Que ouro que é esse? São os nossos dons. São os nossos dons, a capacidade que cada um tem de fazer uma coisa boa. De fazer uma coisa boa para o próximo. Cada um tem uma capacidade diferente de agir em prol do próximo. Cada um tem a sua, né? E se nós trabalharmos sobre essa nossa dádiva, sobre esse dom, nós multiplicaremos esse dom por 10. Brilharemos o nosso espírito em 10 vezes. Então, quando Cristo fala nesse servo bom e fiel, que ele pegou uma mina e multiplicou por 10, ter autoridade sobre 10 cidades, mostrando que o trabalho dele faz ele evoluir 10 gerações espiritualmente pelo trabalho realizado, né? Então, esse é o início do nosso estudo de hoje. A valorização do trabalho enquanto nós estamos encarnados, que é a possibilidade que nós temos de nos aperfeiçoar. E para isso nós somos assessorados por uma pleiade de espíritos de luz, ávidos para poder nos auxiliar. E conforme nós vimos que o próprio Cristo diz, né? Rogue ao Senhor do trabalho, aquele representando como o Senhor da colheita, né? Então, colheita representando o trabalho. Rogue ao Senhor, ao Pai, ao nosso Pai Criador, que envie para nós esses trabalhadores espirituais para nos auxiliarem. Então, pergunto se alguém aqui nesse ponto quer fazer algum comentário dessas passagens. Ninguém? Ninguém quer fazer nenhum comentário?
Então vamos lá, é tudo passagem do Cristo, viu? Tudo passagem do Cristo, ensinamento do Cristo para a nossa vida. Então vamos continuar. Vamos dando continuidade aí. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Então, dando continuidade, né, daquela ideia da importância do sexo para a humanidade. Compreendi, com o novo espírito, o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Então, compreendi com o novo espírito, né, o caráter sublime das energias sexuais. Então, o sexo, ele é sublime e divino. É um presente divino dado a nós nesse patamar que nós estamos evolutivo, que ainda dependemos do sexo físico como uma forma de atração entre homem e mulher. Nós ainda dependemos da química do sexo para atrair o homem da mulher. Que a finalidade biológica do sexo é isso, é atrair o macho e a fêmea. Essa é a finalidade química do sexo. A finalidade divina do sexo, ela vem com a evolução. Cada vez que nós evoluímos, nós descobrimos o objetivo divino das coisas em nós, inclusive do sexo. Então, o sexo é uma dádiva divina. Só que nós, na nossa inferioridade, nós, muitas das vezes, corrompemos com a nossa impureza a beleza dessa dádiva, dessa oferta para nós. Então, se nós pegarmos o evangelista Marcos, o capítulo 7 de Marcos, nos versículos 21 a 23, ele retrata o Cristo nos dizendo: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos e as imoralidades sexuais. Então, o sexo, ele não é imoral. O que é imoral é o nosso pensamento corrompido que deturpa o que é divino em nós. E ele completa ainda, como as imoralidades sexuais e os próprios adultérios. Né? E nós falamos sobre o adultério, sobre essa passagem, né, da mulher adúltera, simbolizando a adulteração, que é a alteração de um compromisso estabelecido. Isso que é adultério, é adulterar um compromisso estabelecido. Então, Cristo nos mostrando isso, que a nossa impureza é que corrompe essa dádiva divina do sexo. Emmanuel ditou um livro para Chico, né, chamado Pão Nosso. Capítulo 94 do Pão Nosso, sexo. E ele começa esse capítulo citando uma passagem de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 14. Capítulo 14 e versículo 14 da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo nos diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, nada é imundo. O que nós tornamos imundo é o nosso pensamento. Volto a lembrar da passagem onde Cristo relata, né, a parábola
do homem caído, né? A parábola do homem caído, em que o homem está no caminho de Jerusalém a Jericó, na estrada, é assaltado, desfigurado, ou seja, de tanto apanhar, ele fica desfigurado, fica jogado na estrada. Então, passa primeiro o sacerdote. Ele olha e passa de lado. Por quê? Né? Parábola do bom samaritano, né? Por que que o sacerdote para e passa, não ajuda? Porque ele acreditava que o homem estava morto. Se ele tivesse morto, é considerado como imundo, ele não poderia tocar, porque a imundície dele passaria para o sacerdote, ele não poderia realizar os trabalhos no templo. Então, por isso que Emmanuel nos fala, através de Paulo, relata a palavra de Paulo, que ele está certo em Cristo, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquela pessoa que a tem como imunda no coração. Então, quem vai salvar esse caído, desconfigurado, quem é? É o samaritano, que era aquele povo que os judeus desprezavam, da Samaria. Era desprezado o povo da Samaria, porque tinha uma briga política entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, os samaritanos eram os desprezados. E aí Cristo faz questão de mostrar que quem vai prestar ajuda é aquele que era desprezado pelos judeus, o samaritano, porque ele foi tocado de íntima compaixão, né? Não tinha imundície no coração, só tinha compaixão. Porque a gente só tem imundície se nós não tivermos compaixão, se nós não tivermos amor. Porque o que é bom espelha o que é ruim de dentro, né? Espelha o que é ruim de dentro. Então, por isso que Paulo nos frisa isso para começar esse capítulo do sexo, do livro Pão Nosso. E aí Emmanuel nos diz nesse capítulo: realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Então, as emoções sexuais é que emoção, hein? As emoções do sexo, né? É isso que nos leva quimicamente a nos aproximar do outro, ainda impulsionado pela materialidade do sexo, porque nós ainda precisamos da materialidade do sexo para aproximação. Aí nós comentamos nos nossos encontros anteriores, né? Porque à medida que o espírito evolui, ele vai se desprendendo da materialidade do planeta, vai entrando em outros mundos com outros fluidos cósmicos, ficando mais desmaterializado, e essa dependência do sexo vai diminuindo, porque o sexo, a depender do sexo físico, carnal, quanto nós conhecemos, é inerente à espécie humana de múltiplas expiações, que é muito material. Mas a aproximação, quando nós nos desmaterializamos, quando o espírito vai evoluindo, a aproximação ela se faz do mundo das ideias, das afinidades. E nós até comentamos, né? Por isso que nos mais velhos, os mais maduros, né? O mundo das ideias, as afinidades das ideias que preponderam. E aí nós lembramos, né? De uma médica, Ana Maria Bartels, e ela é uma médica famosa, especialista em idosos, né? Minha geriatra especialista, famosa, com vários livros, e uma das suas entrevistas,
A Ana Maria Bartos, ela nos fala o seguinte, e ela descobriu, né, ela aprendeu com o convívio de pacientes idosos terminais, ela começou a enxergar que dentro daquele corpinho que já estava frágil pela idade, existia um espírito engrandecido que precisava sair, né? Um espírito engrandecido que precisava sair. Então, é esse desenvolvimento espiritual que nós temos nesse corpo, o corpo definha e o espírito engrandece até o ponto que ele precisa de ser liberado, né? Então, por que nós estamos falando isso, né? Porque quanto mais maduro encontra a pessoa, maior importância dá à afinidade do mundo das ideias, né? Aquela afinidade pelo que a pessoa pensa, pelo que a pessoa produz intelectualmente, né? Então, é isso que Emmanuel está nos falando nesse capítulo aqui. Então, pelo intermédio das emoções sexuais dadas pela divindade. E aí complementa Emmanuel. Todavia, os homens menoscabam, ou seja, desprezam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. Ou seja, o lugar santo, o que é? O nosso corpo, o nosso altar, né? Então, muitos de nós desprezamos esse lugar santo, né? Que deve ser compartilhado com uma finalidade de gerar essas emoções maravilhosas citadas por Emmanuel, retratada aqui como emoções sexuais. Nós menosprezamos isso e vulgarizamos, perdendo a potencialidade toda que nos é dada do brilhantismo das energias sexuais divinas, né? E tem mais um livro, esse é escrito por autores diversos, um livro chamado Relicário de Luz, né? Um nome lindo, Relicário de Luz. E o capítulo 20, quem assina é Emmanuel, e é de novo sexo, dentro desse livro, Relicário de Luz. Então, nesse capítulo 20, Emmanuel nos fala que o sexo no templo da vida é um dos altares em que a divina luz do amor se manifesta. O sexo no templo da vida é um dos altares em que a divina luz do amor se manifesta. Então, realçando, né, a cocriação em plano menor que nós temos herdados do Criador através do sexo. Mas não uma cocriação em plano menor, gente, a gente raciocinando que é com o único sentido de procriação, de dar origem a uma vida também. Mas cocriar em plano menor, através das energias sexuais, é você se tornar uma pessoa melhor, você se sentir emocionalmente mais bem relacionado, você ser, né, um ser mais ávido para o bem. Isso é proporcionado, sim, com essa energia das emoções sexuais corretamente congregadas. E aí, logicamente, não precisa de ser uma energia sexual rigorosamente física. Pode ser uma energia sexual, por exemplo, de pura afinidade no plano das ideias, em que muitos idosos confabulam, trocam, né? Muitos espíritos, né? Nos interrelacionam com esse mundo das ideias. Então, essa coisa é mais ampla. Então, por isso que André Luiz, nessa passagem, nos diz: compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais. Pergunte se aqui alguém quer fazer algum comentário. Ah, ainda bem, né, Guto? Ainda bem, né? Pelo menos a respeito do sexo, alguém tem que falar alguma coisa. Mas, por acaso, o que eu tenho que comentar é a respeito da primeira parte do trabalho. Ah, muito bom. Porque
Quando se perguntou se alguém quer comentar alguma coisa, eu ainda estava processando. Sim. Tá? Ainda estava processando. Veja só, nas diversas caminhadas do Cristo, Mateus com João, né, que você comentou, ele era convidado ao trabalho através das solicitações dos necessitados. E ele, em momento algum, negou, ele usou a fé das pessoas para realizar os feitos que ele fez. Nós, todos os dias, desde na hora que nós acordamos, saímos de casa ou não, nós somos convidados ao trabalho espiritual. E muitas das vezes nós estamos no automático da vida e não percebemos que estamos sempre naquele momento convidados ao trabalho. A gente age tão mecanicamente que tanta coisa acontece no nosso caminho que você não enxerga. Nós temos que começar a filtrar isso para essa possibilidade de percepção seja um novo automático na nossa vida. A gente consiga olhar para cada detalhe e saber que ali há um convite para o trabalho. Não só auxiliando pessoas, mas às vezes é um animalzinho ferido, alguma coisa. Estamos a todo momento. A gente tem que ter olhos para enxergar isso e nós, a rotina, muitas das vezes não deixa você enxergar isso. Não é verdade? Então, eu faço como se fosse uma reflexão para todos nós. Tá? Essa semana, aconteceu mais uma vez uma cena que é rotina no mercado. A mãe e duas filhas sentadinhas no banco e uma menina pedindo coisas para serem pagas no caixa. São pessoas já conhecidas. Elas não podem estar ali por uma falha da segurança. Tá? E elas pegam assim, ela pega leitinho, lata, pó, pegam coisas caras, porque já sabemos, até um segurança que mora próximo dela, que elas pegam aquilo e vendem por qualquer dinheiro na venda perto da casa dela, que ela quer o dinheiro. Ali não há necessidade. Hoje eu no mercado, sentado tomando café com Maurício, um senhor chegou para mim e falou: "Você pode pagar um salgado comigo que eu estou com fome?" Olha a diferença. Eu não posso estar no automático por causa daquela mulher. Aí eu falei: "Você pode escolher o salgado." Ele escolheu o salgado, fui lá, paguei uma nota de 10. Ele sentou, estava comendo, estava com fome mesmo. Me deu o troco, a moça me deu o troco, e eu me dirigi à mesa dele, devagar. E ele mais uma vez: "Olha, muito obrigado por você estar o salgado para mim." E eu deixei o troco na mesa para ele. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o dia, olhar, ao sair de casa até retornar, as reais necessidades que a gente pode auxiliar, ajudar alguém. Porque a todo instante nós estamos sendo convidados ao trabalho. A gente precisa ter olhos para ver isso. Quer dizer, era essa reflexão que eu estava fazendo na hora que você perguntou e eu não concluí naquela hora. Excelente, Guto. Excelente observação. É isso mesmo, né? Toda hora é um convite para nós fazermos alguma coisa em função do próximo, né? Exatamente. E não é porque pessoas se aproximam de você mal intencionadas que você vai generalizar e achar que todo mundo está no mesmo saco. Não. Mesmo porque, né, a impureza não está nos outros, a impureza está em nós. E outra coisa, o ajudar, no fundo, acaba fazendo melhor a você do que a pessoa que te ajudar. E daí é aquela frase da Madre Teresa de Calcutá: na verdade, não é entre mim e você, é entre mim e Deus, né? Então, a ação é entre você e Deus.
O próximo. É muito gratificante. As poucas vezes que eu consigo ajudar alguém, o bem que aquilo me faz. É muito gratificante. Tá? Pronto, era isso. Agora, com relação ao sexo, eu não tenho nada a dizer ainda. Tá certo. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Disso tudo que foi dito até agora? Não? Tá. Então, vamos dar continuidade, então. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Então, isso aqui é para a gente, né? Relegue ao esquecimento qualquer expressão de lembranças desagradáveis que nós carregamos conosco. Então, é um convite ao jejum, né? Não alimentarmos essas expressões de lembranças desagradáveis que nós carregamos. Fazer o nosso jejum, não alimentar, cortar essa barreira de alimento cerebral com essas lembranças desagradáveis. Continua Alexandre. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes e felizes por si mesmos, né? Então, mostrando assim, não fique lembrando aqueles que menosprezam o sexo, porque eles já são infelizes por si mesmos, né? Olhe com o outro lado, somente para a grandeza do belo. É isso que nós falamos aqui, né? E não tecemos comentários ruins, para nós não tecer comentários ruins, nós apenas voltarmos o olhar, treinarmos o olhar para aquilo que é bom que está à nossa frente. Aí André Luiz continua. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Olha que bacana, né? Se em cada lição que a gente aprendesse, né, a gente abençoasse a lição que está para começar, né, a levar a Deus e agradecer e pedir bênção pelo aprendizado que nós acabamos de ter e para aquilo de fruto que nós podemos aplicar a partir de agora, com esse aprendizado. Então, despediu-me Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, o irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Então, lembrando que André Luiz está no Ministério do Planejamento das Encarnações, das Reencarnações. Quem estava fazendo a apresentação desse ministério é Josino, que é um irmão espiritual, um trabalhador espiritual desse ministério, e agora Josino confia os cuidados de Manassés, que trabalhava especificamente nos serviços informativos daquele local. Senti-me imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro-volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para as reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática e lhe pedia informações. Então, Manassés está lá no Departamento de Serviços Informativos da casa, mostrando várias entidades espirituais que trabalham desenhando, rascunhando, né, reencarnações mais incomuns, detalhando os passos dessa reencarnação, e Manassés é procurado por um companheiro, por uma entidade simpática, para lhe pedir informações. Manassés apresentou
otimista, ou seja, apresenta para André Luiz essa entidade que o está procurando. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. Dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos em vez de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Então, essa entidade que já era trabalhadora daquele ministério precisa de reencarnar para quitar débitos antigos. E essa entidade, que já é trabalhadora, demonstra um medo de reencarnar, um medo da falência, né? Então, lembra quando nós estudamos o livro O Mensageiro, né? Que foi o filme de Aniceto, né? No início do livro, fala da falência mediúnica, né? No início do livro, mostra no ministério lá, na colônia espiritual, vários irmãos que Aniceto vai apresentando para André Luiz, mostrando que eles têm o dom da mediunidade ostensiva e, quando reencarnaram com esse dom, faliram. Faliram por quê? Porque eles se deixaram entregar pelas facilidades mundanas, né? Então, nesse momento, essa entidade está cheia de medo, também de se perder nessas facilidades mundanas. E aí ele fala, seria muito difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Maratá, porque ele está falando lá, ó, é tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, porque ele, na colônia espiritual, ele tem todo o entendimento, ele tem toda a compreensão do que ele deve fazer, do que ele fez de errado, do que ele não pode fazer, mas, quando ele reencarna, ele vai ao esquecimento. É o esquecimento do pretérito. E, devido a esse esquecimento, ele relata o seu medo. Mas aí Manassés fala, seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés, né? Por que isso, né? Porque a lembrança integral o prejudicaria muito. Por exemplo, a lembrança integral daquelas pessoas que fizeram mal a ele, que na espiritualidade, assessorado por irmãos de luz, essa lembrança não faz nenhum problema para ele, mas quando ele está no veículo carnal, essa lembrança muitas vezes leva ao ódio, leva ao desespero, leva ao assassínio, leva ao vício, essa possibilidade de lembrança. Então, o aconselhamento de Manassés é lembrando para ele que o esquecimento do passado é prova de misericórdia divina, né? Então, nós lembramos que esse assunto ele é trazido para nós num livro também chamado Livro Família, que é um livro psicografado por diversos autores, e o capítulo 29 desse livro Família é chamado A Lição do Esquecimento. E quem assina é Emmanuel. Emmanuel nos diz, não fosse um ouvido temporário, ou seja, o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma, então esse esquecimento temporário da reencarnação é ele que assegura o refazimento da alma. Na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor,
que lhe orienta a reta justiça, de certo teríamos no mundo, se não fosse pelo esquecimento do passado, ao invés da escola redentora, teríamos a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras a se digladiarem indefinidamente. Devido a isso, se nós não esquecêssemos o passado, reencarnássemos, lembraríamos de todas as coisas ruins que cometeram contra nós e de todas as coisas ruins que cometemos contra os outros. Seria um mundo escuro de vingança, em círculo indefinidamente. Por isso, a dádiva do esquecimento do passado na reencarnação. Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte segunda do livro, então o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. Primeira, causas básicas. Segundo, o mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Então, nesse livro segundo, o mundo espiritual, o capítulo 7 é da volta do espírito à vida corporal, ou seja, o espírito vai do mundo espiritual, ele reencarna. E nesse capítulo que fala da volta do espírito à vida corporal, tem um item chamado esquecimento do passado. E na questão 392 desse item, Kardec pergunta à espiritualidade por que o espírito encarnado ele perde a lembrança do seu passado. E eu trago aqui um pedaço das informações que os espíritos passam para nós. Então, nessa questão 396, sobre o esquecimento passado, a espiritualidade nos diz: gravíssimos inconvenientes teríamos nas lembranças das nossas individualidades anteriores. Gravíssimos inconvenientes. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, ou seja, seríamos humilhados se nós lembrássemos do que nós fomos lá atrás, do que nós fizemos. Em outros, nos exaltaria o orgulho, lembrando no passado que fomos superiores a quem, na atualidade, somos inferiores. Então, exaltaria-nos o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Então, isso aqui é interessante, né? Porque ele fala aqui no resumo aqui, que para que nós possamos nos melhorar, porque é esse o compromisso da reencarnação, possibilidade de auto-melhoramento. Então, para que nós atinjamos esse auto-melhoramento, Deus dá-nos exatamente o que nós precisamos e basta. Basta. Então, nós estamos no lugar certo, no momento certo e com o que nós precisamos. Alguém quer fazer um comentário? Oi? O livro? Ah, tá. Esse livro chama Livro Família. Livro Família, isso. De autores diversos, a lição é o capítulo 29, lição do esquecimento. Tá? Ok? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa dádiva do esquecimento e dessa... O que eu acho mais interessante é como Jesus é inteligente, porque ele deixa o livre-arbítrio, ele faz o esquecimento, você esquece tudo que você fez, né, em outras vidas, porque, como você diz, ser um mundo de ódio mais do que já é hoje. E aí dá o livre-arbítrio. Eu estou mostrando o bem e o mal. Você é que segue. Você é quem sabe se vai seguir um ou outro. Até você conseguir, é por isso que tantas reencarnações, até você se conscientizar, mesmo esquecendo o que fez em outras vidas, se conscientizar que só o bem é que deve prevalecer, por isso que se volta tantas vezes, né? Verdade.
Excelente. E a dificuldade... Livre-arbítrio, eu acho interessantíssimo o livre-arbítrio. Em tudo que a gente vai fazer. Tudo, verdade. Né? Em todas as escolhas, né, que nós temos, a gente está direcionado a ir para o bem ou deixar de ir para o bem, né? Muito bem. Então, vamos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, vamos dar uma continuidade, então. Então, prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede, ou seja, abençoamos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo já está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então, aqui eu queria convidar também a gente para poder fazer uma reflexão. Então, quando André Luiz nos vem, através da fala dessa entidade, dizendo: preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, está mostrando para nós o orai, a necessidade do orai e vigiai, de nos defender das tentações. Mas as tentações estão onde? Estão aonde as tentações? As tentações estão dentro de nós. As tentações estão dentro de nós. As tentações são resultado das nossas imperfeições. Mas isso não sou eu que digo. Quem diz isso é a espiritualidade, eu já vou mostrar. Mas o Cristo, ele veio nos mostrar a sua íntima relação com o Pai, com Deus, nos mostrando ser um espírito crístico, porque esse espírito crístico é esse espírito que, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, está em íntima relação com a divindade. Então, é um espírito imaculado, é um espírito sem imperfeições nenhuma, é um espírito puro. Isso é a definição de espírito puro. Ele não tem imperfeição. Se tiver alguma imperfeição, está tudo errado, isso que a gente vem estudando até agora. Né? Então, o espírito crístico pertence à falange dos espíritos puros, e dentro da grande falange dos espíritos puros, os espíritos crísticos estão no topo desses espíritos puros. Então, eles não têm nenhuma imperfeição. Se eles não têm nenhuma imperfeição, e se a tentação está dentro de nós devido às nossas imperfeições, eles não são tentados. Nós precisamos estudar isso muito bem, que o Cristo não é tentado, porque é um espírito puro. Mas Cristo, através dos discípulos, o Cristo nos ensina, e os discípulos, através do ensinamento do Cristo, vêm nos ensinar no nosso nível
de aprendizagem. Por isso que Mateus, também Marcos e também Lucas, os 3 evangelistas, listam a tentação do deserto. A tentação do deserto. E começa nesse evangelho, pegar o evangelho de Mateus, que é o capítulo 4, os 11 primeiros versículos. O capítulo 4 fala sobre essa tentação no deserto. Então começa assim: então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Começa assim. Então, primeiro, foi levado Jesus pelo Espírito para o deserto, né? Então, o que é isso? Foi levado pelo Espírito, né? O Espírito de Cristo manifestando a necessidade de um retiro, conforme os seus antepassados. Porque Cristo falou, não vem destruir a lei. Começa o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo, sim. Cristo dizendo, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Então ele não veio contra o que os grandes médios, né, os profetas da antiguidade, mas ele veio fazer cumprir de forma correta. Então, Cristo ele vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto? Porque a tradição judaica daquela época pregava a necessidade de purificação no deserto, porque o deserto era a região mais árida que causticava mais o corpo. Então, o ritual de purificação da alma, eles acreditavam que teria que causticar o corpo. Então, no deserto era o calor, era a secura, né? Escassez de alimento. Então, isso agredia o corpo. Então, naquela época, acreditava isso. Então, Cristo faz essa retirada para o deserto. Mas por que eu fiz questão de, na passagem anterior de Mateus, mostrando que, no capítulo 9 de Mateus, Mateus é convidado pelo Cristo, Mateus caminha com o Cristo, observando, e nessa passagem agora, relata, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus foi com ele? Algum evangelista foi com Cristo? Não. Então, como que eles podem relatar que Cristo foi tentado? Então, é um simbolismo de ensinamento, mostrando como nós temos condições de vencer as tentações que estão em nós. As tentações são as imperfeições, que é simbolizado pelo diabo. Então, esse nome diabo é o simbolismo das imperfeições do espírito imperfeito sem nenhuma evolução. É isso, que é um espírito cheio de tentações, né? Então ele foi levado para ser tentado. Então, aí Mateus relata e os evangelistas relatam que ele foi para o deserto, então ele foi ser tentado, porque ele estava numa região de seca, sem comida, né, de aridez. Então ele foi lá e vai ser tentado. Por quê? Porque é o patamar humano visualizando um Cristo que nós não entendíamos e não entendemos ainda. Então eles pensam, lá ele foi tentado com o quê? Com o materialismo, com a falta de comida, simbolizado pelo pão. Então são os relatos da visão dos espíritos, dos evangelistas. Então ele foi para o deserto para Cristo foi para o deserto para aplicar essa tradição judaica. E o ensinamento é Cristo, nessa passagem, vencendo o quê? As provações morais que um ser humano é submetido na vida, em uma das suas missões terrenas. É esse o combate, né, com essas tentações morais.
Então, quais são essas tentações no deserto, né? Na tradição judaica? Então, por exemplo, Israel, o povo judeu no deserto por 40 anos, né? Então, nós pegamos a Bíblia, né? Que é a primeira parte da Bíblia, que são as Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, que começa com Gênesis, que é a criação do mundo. Depois de Gênesis, passa para o Êxodo, que é a migração do povo hebreu saindo da sua escravidão no Egito, indo para o deserto. E depois de Êxodo vem Números, que fala sobre o que aconteceu realmente no deserto. Então, nessa parte, Números, que é uma parte das Sagradas Escrituras, no capítulo 14 de Números, diz para a gente, o autor, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, né? Estão mostrando aí do deserto essa região que vai consumir o corpo e vai colocar em frente com as infidelidades de cada um. Então, essa tentação de Cristo, né, é o simbolismo do Cristo se retirando para o deserto, tinha que fazer aquilo mesmo para poder fazer essas Sagradas Escrituras, que mostravam nas Sagradas Escrituras a necessidade de ir para o deserto, e a observação da humanidade, na vez dos evangelistas, narrando o que poderia acontecer com Cristo, né? Então, começa essa migração do povo hebreu pelo deserto, e o número 40 é o que é? É esse número simbólico, que era necessário, desde a época de Moisés, passar pelo deserto. Então, o número 40 é um número simbólico. 40 anos, 40 dias, 40 meses, né? Então, por isso que fala que começa essa passagem de Cristo para o deserto, ficando 40 dias e 40 noites. Tá? Esse número simbólico das Sagradas Escrituras. E mais, Moisés, quando ele se depara com o Monte Sinai, que é o monte que ele sobe para poder ver a Terra Santa, que ele não entra, né? Ele só visualiza, ele desencarna. Ele, no Monte Sinai, ele jejua 40 dias no Sinai, no deserto. Então, mais uma vez, o patriarca Moisés, 40 dias ele jejua. Então, a tradição judaica pede esse retiro para o deserto, essa passagem de 40 dias no deserto, né? Então, Moisés, o que ele fez? Ele ficou 40 dias jejuando para que ele fosse purificado, para que ele pudesse receber o quê? A lei mosaica. 40 dias de purificação para ele poder receber a lei mosaica. Então, por isso que Cristo ele vai para o deserto simbolicamente, ficar os 40 dias simbólicos dele lá, para mostrar que ele estava em consonância. E por isso que quando Cristo vai para o Monte Tabor, né, para a transfiguração no Monte Tabor, aparece para ele 3 divindades. Quais são as divindades? Moisés e Elias, né? Moisés representando isso daí, a conexão do Cristo com as Sagradas Escrituras. E mais, Elias, o grande profeta Elias, né? Ele também, quando ele fugiu, Elias, ele foge da rainha Jezabel, né? Ele foge, nessa fuga da rainha, ele vai para o deserto. E ele caminha, o profeta Elias, caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Para quê? Para que nesse Monte Horebe, aos moldes do Monte Sinai, aos moldes do Monte Tabor, ele tenha uma experiência íntima com Deus.
Então, veja, 40 dias e 40 noites de Elias vagando pelo deserto para atingir o Monte Herebes, para ter essa experiência com Deus, 40 anos do povo hebreu migrando pelo deserto, 40 dias do jejum de Moisés no Monte Sinai para receber ela. Então, por isso que começa essa tentação de Cristo, falando que ele foi levado pelo Espírito, pela purificação espiritual, em consonância com a tradição judaica, para o deserto. Não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. E lá no deserto ele faz a sua conexão com Deus, e o entendimento humano dos evangelistas era essas tentações que nós temos dentro de nós, né? Por isso que Mateus, ele cita o Cristo dizendo no seu capítulo 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, para que nós não entremos em tentação. Então, os evangelistas, quando viram Cristo falando, né, para que não entreis em tentação, mas eles veem o Cristo como uma figura humana. Então, ele falou assim, poxa, então ele também ele vai para que ele não entre nessa tentação. E ele vença essas tentações. Então, eles relatam esse vencimento do Cristo às tentações. Pergunto se alguém tem algum comentário nesse ponto. Então, eu convido a todos, nós terminamos por aqui, e no encontro que vem nós fazemos uma recapitulação das tentações, da figura das tentações. Se alguém quiser trazer mais algum comentário para enriquecer, né, pode trazer. Pode ser? Tá. Então, finalizando aqui, eu quero que nós sempre fazer o convite. Entendamos o Cristo com o estudo. Entendamos o Cristo como esse Espírito divino interconectado diretamente com Deus, o Espírito puro, e raciocinemos com essas informações sobre as Escrituras que nós estamos estudando. Ok? Certo. Então, damos um bom retorno à nossa amiga Bianca e convidamos a Bianca para poder proferir a prece de finalização do nosso encontro de hoje. Boa noite, gente. Obrigada aí por sempre me acolherem com muito carinho. Vamos lá. Vamos agradecer nosso Mestre Jesus, nosso Pai de bondade, de amor. Gratidão, Senhor, por esse momento. Gratidão à nossa Sagrada Mãe Maria, nossa Mãezinha divina, que habita nos nossos corações. Agradecer aos nossos mentores, nossos fiéis mentores que nos auxiliam nesta encarnação, que possamos, através dos ensinamentos do nosso Mestre, aumentar a nossa sensibilidade para com o sentido da vida, para com os nossos relacionamentos, porque a gente precisa evoluir em sociedade. Nós somos ainda espíritos tão imperfeitos, né? E precisamos aprender muito, aprender com o outro, poder passar, Senhor, aquilo que a gente já adquiriu de bom, né? Aquilo que a gente já conquistou dentro de uma moral que a gente precisa estar buscando sempre. E por isso a gente pede, Senhor, muita força, que a gente se fortaleça sempre na fé, que a gente possa ter mais compaixão, serenidade, amor, para entender o nosso outro, né, os nossos irmãos, entender e buscar aprender com eles também. Adquirir sempre essa consciência de que estamos em aprendizado é o que nos faz ser fortes, e que a força do teu amor possa sempre adentrar as nossas mentes, serenizando os nossos pensamentos, nos impulsionando sempre no caminho do bem. Nesse momento, Senhor, a gente roga, a gente pede
envia teus mensageiros de luz, para que eles possam estar trazendo o bálsamo de cura que cada um necessita, que essas energias salutares, elas possam, nesse momento, estar envolvendo a todos nós, a todo o nosso planeta, dissipando toda e qualquer energia que não seja compatível com a da luz. Abençoa a todos nós, Mestre, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos queridos, amigos de caminhada, de estudo, amigos que a gente teve de presente aí nessa vida, que possamos sempre manter a união, sempre em sintonia, para que a gente possa seguir mais perto do Senhor, rumo à angelitude. Benditos sejam todos aqueles que trazem amor em seus corações e que fazem um pouco da sua parte dentro da caridade, dentro do real sentido da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece de finalização. E obrigado a todos pela presença e que nós possamos nos encontrar aqui na próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, moçada. Boa noite. Boa noite.